uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. A todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo nesta noite. Quero, antes de mais nada, pedir para os irmãos que estejam ouvindo esta mensagem, que dê o seu like, compartilhe e se inscreva nesse canal, O Despertar 607. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre Jonas. Nós vamos falar um pouco sobre Jonas em Nínive. Quero também dizer que aqui vamos falar essa mensagem para os irmãos. E aqui eu sou o pastor Adilson, do qual vai ministrar esta palavra. Amém? Glória a Deus. Pois bem, irmãos, nós acabamos de ler aqui a história de Jonas. Quem foi Jonas? Jonas foi aquele profeta que saiu da sua cidade e que Deus havia pedido para que ele fosse para Nínive, certo? E ele dizia que não queria ir. Ele não queria ir para lá. Por quê? Porque ele já sabia dos problemas que tinha em Nínive. Ele sabia dos problemas que ali tinha. Ele sabia que a coisa não era tão boa assim lá nessa cidade. Então, Deus pediu para que ele fosse. Ele até entrou dentro do navio para ir. Deus tinha pedido para que ele fosse. E Jonas, ele realmente não queria ir de jeito nenhum. Ele estava irredutível. Mesmo ele tendo entrado dentro daquele navio, ele realmente, de fato, não queria ir. O que ele fez? Ele foi dormir. Ele foi lá para o porão do navio e foi dormir. Que a intenção dele era ir para outra cidade. Uma cidade por nome de Tarsis. Então, ele ia para lá. Ele ia desviar o caminho. Certo? Ele ia desviar do caminho. E não ia para Nínive. Só que Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas, irmãos. Não tem como fugir da realidade de Deus. Ninguém pode fugir. Se alguém estiver pensando, depois eu vou ver isso, depois eu vou realizar isso, agora eu vou curtir a minha vida, e depois eu vou realizar o que tiver que realizar. Mas Deus fez acontecer um grande problema, uma grande tempestade em alto mar. Deus fez com que acontecesse um problema muito sério e as pessoas que estavam naquele navio começaram a dizer o que está acontecendo, qual é o problema. Nós vamos afundar, nós vamos morrer. Mas Deus, nada acontece sem a permissão de Deus nesta terra. Se as pessoas acham que as coisas simplesmente
acontece porque eles querem que aconteça. Não. As coisas acontecem ou para um lado ou para o outro com a permissão de Deus. E aquele mar começou a ficar revoltado. E a tempestade, os ventos, e toda aquela situação ocorrera naquele momento. E as pessoas começaram a ficar muito preocupadas. O que será que está acontecendo? Então eles começaram a jogar aquelas coisas mais pesadas no mar para que o navio não afundasse. Mas quando chegou num determinado momento, eles perceberam que nada disso estava adiantando e que se eles não tomassem algum tipo de providência, certamente aquele navio afundaria. Irmãos, olha só a história. Olha só a história. O que muitas coisas pode acontecer nas nossas vidas. Uma situação dessa, muitas vezes acontece no nosso dia a dia, na vida nossa, da nossa família, dos nossos irmãos. Quantas pessoas, não quero saber de negócio de igreja, de Jesus, não quero saber disso. Isso é coisa do passado. Mas as coisas não é bem assim. As coisas não é bem assim. Porque Deus é o Criador e Ele tudo vê. E sobre a permissão dEle, aquele navio começou a entrar realmente num verdadeiro caos. E aquele pessoal começou a falar, será que é um castigo de Deus aí? Não é possível. Estava indo tão bem o navio, de repente começou a acontecer tudo esse vento, essa tempestade, esses furacões, todos esses problemas. O que está acontecendo? Será que Deus quer dizer alguma coisa para conosco? Então eles fizeram a pergunta. Então eles começaram, será que aqui tem alguma pessoa que pecou contra Deus? Aqui dentro desse navio. E Deus está nos castigando por causa disso. Então começaram a vasculhar, a perguntar para um, para outro, para um e para outro. E depois chegaram à conclusão que tinham um certo cidadão lá no porão do navio, pouco preocupado com o que estava acontecendo, estava no seu profundo descanso, no seu sono, estava ali. Aí foram interrogar ele, peraí, quem é você? Qual é o seu Deus? Porque nós estamos passando por um problema muito sério. Então, meus irmãos, ele sentiu, o próprio Jonas, nossa, por causa de mim está acontecendo tudo isso. Por causa de mim, por causa da minha desobediência, por causa da minha ruptura com Deus, por causa do meu desvio para com Deus. Deus pede para fazer uma coisa e eu vou fazer outra. Deus pede para ir num lugar e eu vou no outro. Eu virei as costas para Deus. Agora eu vou ter que enfrentar esta realidade. Aí ele pediu, me jogue ao mar. Olha que problema. Me jogue ao mar. Então pediu, eu pequei contra Deus. Me jogue ao mar. Aí o que aconteceu, irmão? Ele realmente foi jogado ao mar. E aquele problema acabou daquele navio. E veio uma baleia, o engoliu a Jonas. Comeu o Jonas. Fez a refeição de Jonas.
Glória a Deus. Então, irmãos, aquela baleia ficou com Jonas durante 3 dias. E depois jogou ele na praia de Nínive. Exatamente onde Deus queria que ele fosse e que ele tinha sido desviado. Aí vai acontecer uma série de fatos, de questões, e ele vai conversar com os que mandam ali, e uma coisa e outra, e vai pedir para quê? Porque originalmente Deus vai lá e pede, fala que Deus vai destruir aquela cidade. As pessoas se corromperam. Deus vai destruir a cidade. Vai acabar com tudo ali. Mas, quando ele falou isso para quem mandava, o rei, os homens do poder ali, então Deus vai começar a trabalhar. Aí ele falou assim, se vocês houver realmente um arrependimento, então foi proposto o quê? Um jejum. Foi proposto, irmãos, uma condição de alguns dias, um propósito, e fizeram o jejum ali durante 40 dias. Então eles fizeram um propósito. Então eu não sei exatamente como é que foi a situação ali, mas uma coisa eu sei, que até os animais tiveram que entrar nesse propósito. Eu sei que no final de tudo isso, irmãos, não quero me estender muito, para que o vídeo não fique muito comprido, mas aquele propósito foi ouvido por Deus. O pessoal se arrependeram com esse propósito, Deus entrou com providência e Deus não destruiu aquela cidade. Mas aí entra a questão da amoreira, da aboboreira, né? Houve uma situação ali, que no finalzinho de tudo, que ainda não tinha se concluído, e ele estava passando a receber muita dificuldade. Porque a pessoa paga o preço, claro. A pessoa paga o preço. Ele tinha que pagar um preço porque ele tinha desobedecido a Deus. Então Deus vai dar algo para ele que ele não vai gostar muito. E ele começa a dizer, mas antes eu tivesse morrido. Ele vai dizer isso. E Deus coloca ali uma planta em cima dele, vai ficar no lugar, e aquela planta dá toda a sustentação para ele. A planta nasce ali naquele local, um local meio que deserto, e dá tudo o respaldo, mas no outro dia Deus ele faz com que aquela planta se destrua. Vem o sol e começa, enfim, ele passou por uns problemas meio sérios ali. E ele sempre, mais antes, tivesse sido morto. Aí a gente vai ler lá no verso 11, que está dizendo o seguinte: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e também os animais? Então Deus só tinha ele. Ele era um profeta de Deus. Enquanto ele estava reclamando da sua situação, porque ele estava pagando preço, evidentemente,
Os outros não tinham muita direção. Então dependia do quê? Da direção dele. E por isso que Deus fala assim, dessa forma. Dependia da direção dele. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Certo? Então, irmãos, a gente observa quando as pessoas se desviam do trabalhar de Deus, a pessoa paga um preço. E muitas vezes o preço não é muito interessante. Olha o que Deus está falando nessa palavra para cada um de nós, para as nossas vidas. Mas é tempo de se restaurar. Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós, para a gente se perdoar, a gente se arrepender. Deus está dando essa oportunidade para nós nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não esqueça, irmãos, dê o seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreva no nosso canal. Dá uma forcinha para a gente expandir a mensagem. Afinal de contas, a humanidade está muito carente das palavras verdadeiras de Deus, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar poderosamente os irmãos.